Bom dia, meus amores, minhas amoras, como vocês estão? Espero que estejam muito bem. Começando mais uma aula no dia 9 de setembro. Basicamente, nós começamos a ver um novo conteúdo. Vimos até então o que era o movimento angular. O movimento angular é a tendência de fazer o corpo girar. Vimos que basicamente era chamado de torque, né? Dependia de uma força e uma distância. E começamos a ver o conceito de movimento linear, que é a tendência do corpo de manter o seu movimento linear. Para isso, tivemos que ter uma introdução sobre impulso, ou seja, impulso é uma força aplicada a um tempo. Então, quando eu empurro um objeto, eu aplico uma força sobre esse objeto por um período de tempo, como o caso aqui, dele bater na bolinha, né, num taco de beisebol, por exemplo, de golfe. Então, chegamos a fazer alguns exercícios, chegamos a ver que esse cara pode ser considerado como, por exemplo, a área da figura, né, onde força e tempo seriam uma base vezes altura, né, uma área de figura, que nesse caso ela se converteu em um trapézio. Então, temos aí para casa duas atividades. Então, a primeira que ele pede para a gente calcular o impulso em 20 segundos. Então, repara que aqui eu também posso considerar esse cara como trapézio. Eu posso considerar ele como triângulo. Eu posso fazer duas figuras geométricas. Eu posso imaginar como sendo um triângulo. Vê se concorda comigo. Aqui virou um triângulo. E eu posso considerar como retângulo. Faço a área de um, faço a área do outro. Ou eu posso considerar como trapézio. Vê se não parece um trapézio de lado. Se eu girar esse cara aqui de lado, vê se não parece um trapézio. Uma base maior, uma base menor. E uma altura. Dá no mesmo, não dá? Então é isso que eu vou fazer. Então deixa eu só pegar os dados aqui. Então vamos lá. A minha base menor, ela vai de 0 a 10. Então vou chamar esse cara de 10. A minha altura, ela vai de 0 a 20, então vou chamar de 20. E o outro, ele vai de 0 a 30, então aqui é 30. Então, utilizando os mesmos conteúdos aqui da questão anterior, eu disse que é base tal, então base menor aqui é 10, e aqui é 30. E eu tenho que a altura, ela é 20. Então, eu vou ter aqui 10 mais 30, que vai dar 40. Aqui vai dar 20. 40 vezes 20 vai dar 60. 40 vezes 20 dá 60, estou somando. 40 vezes 20 vai dar 800. 800 dividido por 2, 400. Então, eu consegui identificar que esse cara vai ter um impulso de 400 Newton vezes segundo. Tudo bem? Tranquilo, né? Então, próxima questãozinha que ficou para casa. Uma força de 12 newtons atua sobre um objeto em movimento, com quantidade de movimento de 4. Durante quanto tempo essa força atuou no objeto? Então, é igualzinho a outra questão que a gente botou aqui, Aqui, é igualzinho. Só mudei os valores. Então, vamos lá. A força que aplica ela é 12. Ele fala que a quantidade de movimento é 4. Então, ele fala que o impulso é 4 e a força aplicada é 12. Então, eu vou ter ali, 4 dividido por 12. É a mesma coisa que 1 dividido por 3. Que é a mesma coisa 0,3. Então, ele vai ter um time aí de 0,3 segundos. Tudo bem? Tranquilo? Bom, então a gente termina o conceito de impulso, a gente ainda vai revisitar impulso, tudo bem? A gente está vendo passo a passo cada um dos conteúdos, tá? Bem devagar, e depois a gente vai misturar tudo. Então a gente começa a ver o que era quantidade de movimento linear, ou tendência do corpo em mover-se em linha reta. Então acontece que a tendência do corpo de mover em linha reta a gente chama de quantidade de movimento linear ou momento linear. Ambos são a mesma coisa. Então, a letra Q
Ela é a quantidade de movimento, ela vai depender da massa e da velocidade. O interessante é o quê? Essa velocidade, ela é um vetor. O que eu estou querendo dizer com isso? Faz diferença se esse cara está indo para a direita ou se ele está indo para a esquerda. Ou seja, se ele estiver indo para a esquerda, a velocidade é negativa. E essa quantidade de movimento, ela é negativa. Tudo bem? Então, só se atentar a esses casos. Então, vamos lá. Questãozinha aqui para a gente poder fazer. Marque a alternativa correta a respeito à quantidade de movimento, grandeza que é resultado do produto da massa de um corpo sua velocidade, que é igual a m vezes v, igual que a gente viu. Lembre-se que, de acordo com o Sistema Internacional de Unidades, a unidade de medida da quantidade de movimento será quilograma metros por segundo, ou newton vezes segundo, né? Dá no mesmo. A quantidade de movimento é uma grandeza escalar, e a direção e sentido destes vetores sempre acompanharão a direção e sentido do vetor aceleração. Repara, tem aceleração na quantidade de movimento? Não. Tem velocidade, então não é essa alternativa. Forças internas são capazes de gerar variações de quantidade de movimento total em um sistema? Não. Em hipótese alguma, forças internas gerarão variação de quantidade de movimento? De certa forma, sim. A quantidade de movimento também pode ser chamada de momento angular. Não, momento angular a gente viu que é torque. A quantidade de movimento é uma grandeza vetorial, cuja direção e sentidos são iguais ao do vetor velocidade. Opa, achamos o nosso cara. Lembra que eu falei que ela depende de uma direção e sentido? Então, a nossa resposta é letra E, tudo bem? Ou seja, a resposta mais certa é essa. Quando ele falar em hipótese alguma, né, nunca, sempre, é algo que você tem que ficar de olho, porque pode ter alguma coisa errada referente a isso, tudo bem? Então vamos lá. Próxima questãozinha aqui para a gente resolver. Determine a quantidade de movimento de um objeto de massa de 5 kg que se move com velocidade de 30 metros por segundo. Então, pelo que a gente estava estudando, a quantidade de movimento ela é a massa vezes a velocidade. Como a massa é 5 e a velocidade é 30, essa quantidade de movimento é quanto? 150. Só isso. Olha como é simples. Próxima questão. A gente tem aqui para casa duas questões. Calcule a quantidade de movimento no instante 5 segundos de um corpo de massa igual a 3 kg que obedece à seguinte função. O que eu vou fazer? É difícil essa questão? Não. Eu tenho uma equação, no lugar do t, que é o nosso tempo, eu vou botar 5 segundos. Tudo bem? E aí eu vou conseguir calcular qual vai ser a distância que esse cara vai percorrer. Então eu consigo jogar na minha equação e identificar qual vai ser a velocidade dele. Tudo bem? Então vamos lá, eu vou pegar a minha equação e vou substituir ela. Então eu vou dizer que esse cara é igual a... Peraí. Não. Ah, ele fez isso aqui. Então deixa eu fazer isso aqui, que é melhor. Então vai ficar 4 mais 3 vezes 5 mais 2 vezes 5 ao quadrado. No lugar do t eu botei 5, tudo bem? Então meu S que doideira, totalmente diferente. Então vai ficar 4 mais 4 vezes 3, 15. 5 ao quadrado vai dar 25. Então vai ficar 4 mais 5 vai dar 19. 2 vezes 25 vai dar 50. Então eu vou ter 69. Então significa que a distância que ele percorreu é exato 69 metros. Certo? Mas ainda falta calcular a quantidade de movimento. Então vamos lá. Nesse caso ele precisa calcular a velocidade, só que eu acabei fazendo um erro aqui na equação. Por que eu fiz erro? Porque a gente não precisava calcular esse cara. Na verdade a gente teria que identificar quem ele era. Então deixa eu só apagar aqui ela aqui. Quer ver? Eu vou mostrar como que deveria ser feito.
Então, considera que a minha equação é essa aqui, ó. S é igual a 4 mais 3t mais 2t ao quadrado. Repara que essa aqui é a minha equação. No nosso caso, eu tenho o seguinte, eu tenho que comparar ela com a minha equação básica. Que tipo de equação esse cara se parece? Se parece com a equação do meu sorvete. S0 mais V0t mais AT ao quadrado dividido por 2. Vê se não se parece com esse termo. Então, o que eu consigo obter tirando de informação desses dois caras? Eu consigo obter aqui, ó, primeiro, que a minha velocidade inicial ela é 3. Consigo obter que 2 é exatamente minha aceleração dividida por 2. Então, vamos ver essas informações aqui, ó. Então, consegui obter que minha velocidade inicial é igual a 3. Né? Lembra do conceito que a gente viu lá no início do ano, está revisando nas aulas presenciais? Né? Exatamente esse. E a aceleração dividida por 2 é igual a 2. Passo 2 para lá, digo que minha aceleração é igual a 4 metros por segundo ao quadrado. Então, repara que existe uma equação onde eu tenho tempo, velocidade inicial e acho minha velocidade final. Ou seja, eu vou ter exatamente essa equação aqui, ó, V igual a V0 mais AT. V é a velocidade que eu quero saber, V0 é 3, a aceleração é 4, o tempo que eu estou querendo calcular é 5. Logo, esse cara vai dar 20 mais 3 mais 20, isso aqui vai dar 23. Agora que eu já tenho meu valor, agora sim eu posso substituir. A massa desse cara é 3, a velocidade é 23. Repara que, por coincidência, esse cara vai dar exatamente o valor que a gente calculou, mas repara que é só coincidência, não necessariamente vai dar o mesmo valor. Não necessariamente são coisas iguais, tá? Só nesse caso, por coincidência, deu esse valor. Tudo bem? Alguma pergunta, alguma dúvida? Certo? Então, aqui a gente tem duas atividades. Repara que aqui ele já dá a velocidade, ó, da equação da velocidade. Então, aqui ó, é mais fácil, é só jogar o 5 aqui dentro e faz Q igual a mv. Tudo bem? Mais simples. E outra equação para a gente poder fazer. Certo, gente? Então, por enquanto é só isso. A gente termina a nossa aula e continuamos na próxima aula. Então, gente, falou. Até a próxima.